Se você o reconhece, como Jesus disse, tenha fé em Deus. Se você a tiver, a sua palavra como filho, fazendo como o pai faz, e você diz uma palavra de ordem, ela vai se materializar na sua vida, ela vai se cumprir na sua história. O evangelho, a palavra evangelho, o pastor Márcio estava falando isso hoje na Rádio Super 90.1, estava falando, o evangelho é boas novas, boas notícias. Por que o mundo não gosta de ver boas novas? Se fosse um jornal só de boas notícias, não ia dar audiência. Por quê? Porque o que alimenta a carne é o pecado, o que alimenta a carne é a violência, o que alimenta o pecador é a desgraça, é a discórdia, é a morte, e o coração do mundo está repleto de morte, repleto de perdição. E o evangelho que é? Boas notícias, boas novas. Igreja é lugar de dizer boas novas. Aqui nessa noite, diga comigo, eu estou pronto para ser aquele que anuncia boas novas. Então, boas notícias, querido, eu tenho boas notícias para você. O diabo falou que você ia morrer porque você vai viver. O diabo falou que você ia perder porque você vai vencer. O diabo falou que estava acabado, é porque tem coisa maravilhosa sendo preparada para o teu coração. Quem crê dá um brado de louvor a Deus, porque tudo que Ele diz é mentira, e tudo que Deus diz é a verdade de Deus para nós. Diga aleluia! E Deus fala, Deus lança a palavra, Deus libera a sua vida, e Ele dá para nós essa mesma realidade. Ele diz, aquele que crê em Deus, ele fala para o monte, ele fala, ele libera uma palavra de ordem, e aquilo que ele está declarando como um filho de Deus, como um herdeiro e uma herdeira, como aquele que tem as bênçãos em Cristo Jesus, as bênçãos de Cristo Jesus, a autoridade, é forte o que eu estou falando, a autoridade de Cristo. Jesus falou, você vai, pode ir no meu nome, pode chegar lá e falar, ó, Jesus está mandando aqui, ó. Você tem essa autoridade liberada para você. Você tem essa palavra de ordem liberada para você. Mas põe a mão na sua boca e fala assim, eu tenho que falar. Bata a mão na boca e diga, eu tenho que dizer. Mais alto, diga, eu tenho que falar. Querido, talvez você está falando do vizinho, está falando do primo, está falando da tia, está falando daquilo outro, está falando de todo mundo. Só não está falando o que Deus tem para você. Você sabe todos os problemas, sabe todas as contas, sabe todos os números, sabe o diagnóstico da sua enfermidade, sabe tudo, fala tudo, mas não fala uma promessa, não fala uma realidade documentada de um milagre que Jesus operou. Eu digo para você, libera palavras de vida a partir de hoje. Diga, eu vou viver, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou multiplicar. A minha casa, a minha família é lugar de bênção, é lugar de glória, é um lugar de triunfo, é um lugar de paz, não é um lugar de discórdia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Você vai liberando essas palavras de vida a você, a sua casa, a sua família. Você libera como um filho de Deus. Quando o mundo e a terra, ela sem forma e vazia, Deus não olhou para o mundo, não olhou para a terra e disse, que terra feia. Deus não olhou para essa terra e falou, ó terra fedida. Ele viu que a terra era sem forma, ele viu que a terra era vazia, mas ele não perdeu tempo para falar que a terra era sem forma e vazia. Ele ganhou tempo para dizer que haja luz, que haja luz, que venha a luz, que venha a noite, que venha a terra, que venha a água, que venham os animais, os répteis. Quem está ouvindo aqui nessa noite, ele não perdeu tempo para falar do que era sem forma. Ele deu forma, ele deu forma, ele deu forma.